Opa, boa noite. Mais um dia aqui, né, do nosso curso, agora com colocação pronominal. Pessoal, assunto muito importante e você vai ficar no capricho. Primeiramente, é interessante conhecer os pronomes pessoais. Ora, nós temos os pronomes no caso reto. Função básica, sujeito, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, né? Aí nós temos os pronomes oblíquos, que geralmente atuam como complemento. Nós temos os átonos e temos os tônicos. Os átonos, mi, ti, o, a, si, li, nos, vos, os, as, si e lis. Já os tônicos, nós temos o mim, comigo, ti, contigo, si, ela, ele, consigo, nós, conosco, vós, convosco, se, eles, elas, consigo. No caso, pessoal, da colocação pronominal, vai acontecer exatamente aqui, ó. Os pronomes oblíquos átomos, tá? Os pronomes oblíquos átomos. Então, a funcionalidade da colocação pronominal vai se dar exatamente com esses pronomes. Então, ó, os pronomes oblíquos átomos podem ocupar, de regra, 3 posições, né? Ela pode ficar antes ao verbo, fato que a gente chama de próclise, pode ficar depois do verbo, fato que a gente chama de ênclise, e pode ficar intercalado no meio do verbo, fato que nos faz chamar de mesóclise. Então, jamais me esquecerei, né? Ó, o gerente lembrou-lhe e avisar-lhe-ei, ó, avisar-lhe-ei a hora da partida. Pessoal, princípio básico de colocação pronominal, para vocês se garantirem, ó. Desde que não inicie oração, a colocação dos pronomes antes do verbo estará, a princípio, correta. Então, vejam aí, ó. Desde que não inicie oração, a colocação do pronome antes do verbo estará, a princípio, correta. Então, ó, as manifestações se iniciaram na hora marcada. Aí, galera, bisu feroz aqui na área, ó. O pronome átono, ele pode iniciar se a oração for interferente, ou seja, aquelas que aparecem no meio da frase, ó. As férias de julho me diziam as crianças, ó, me diziam as crianças, foram as melhores. Então, a gente percebe que as gramáticas têm aceitado isso aqui, tá? Porém, em orações interferentes. Pessoal, depois dos infinitivos invariáveis, ou seja, infinitivos no singular, a colocação será correta, mas não obrigatória. Ó, olha só. Coloquei aqui o dizer, ó. Coloquei aqui o dizer. Presta atenção. Mesmo tendo uma palavra negativa antes, ó, a colocação aqui está correta. Do mesmo modo que aqui, ó. Então, o que é que a gente pode dizer? A gente pode dizer que a colocação pronominal aqui é facultativa. Quando? Quando aparece em verbos no infinitivo invariável, infinitivo singular, mesmo que aconteça palavra atrativa. Se ligou aí? Então, anota. Por quê? Porque quando cai é um destroço só. Terceiro, olha só, galera, presta atenção. É proibida a colocação do pronome depois, ó. É proibida. Quando? Depois de verbo no
particípio. Nos verbos no futuro do presente e no verbo no futuro do pretérito. Tudo isso aí é proibido. Ou seja, tenho dedicado-me ao trabalho. Ó. Vejam que na pronúncia a gente não percebe que está equivocado, ó. Mas está equivocado aqui, ó. Anota aí. Por quê? Porque dedicado é particípio. Dedicado é particípio. Então, nesse caso, ó, eu não posso colocar com dedicado, eu vou colocar com o verbo auxiliar. Com futuro também não pode, ó. Avisarei-te também não pode com futuro. Colocar ênclise. Isso é incorreto. Então, como o verbo está começando, eu tenho que colocar avisar-te-ei, ó. Tenho que colocar em mesóclise, beleza? Galera, primeiramente uma regra de suma importância para a gente. Qual é? Os casos obrigatórios de próclise. Primeiro, galera, vamos analisar. A próclise será obrigatória nas orações negativas, exclamativas, interrogativas e optativas. Lembrando, o que é uma frase optativa? Optativa é aquela que exprime desejo, tá? É aquela que exprime desejo. Então, ó, ninguém o chamou aqui, ó. Então, vejo ninguém, né? Frase aí negativa. Portanto, o, obrigatoriamente, tem que ficar antes do verbo. Como te iludes, meu amigo? Ó, frase exclamativa. O pronome apareceu antes do verbo, tá? Antes do verbo. Então, pessoal, vocês têm que se ligar. Da mesma forma, em frases interrogativas, ó, aparece aqui o verbo, o pronome tem que ficar antes dele. E frases optativas também, ó. Vejam que está se tendo um desejo aqui, né? Temos um desejo aqui, portanto, o pronome tem que aparecer antes do verbo. Então, grava aí. Toda vida que tivermos orações negativas, exclamativas, interrogativas e optativas, a próclise é obrigatória. Pessoal, da mesma maneira, em orações subordinadas, com conjunção clara ou subentendida. Olha só, o resultado será divulgado hoje, ó, segundo me informaram. Ó. Então, tem aí uma oração subordinada adverbial, tá? Em qualquer oração subordinada, ó. Solicitamos nos informar o resultado, ó. Na verdade, solicitamos que nos informem, ó. Então, vejam que a conjunção aqui não aparece, mas, como estamos diante de oração subordinada, a próclise é obrigatória. Pessoal, com esses pronomes aqui, ó, quando eles são substantivos, o que é um pronome substantivo? É aquele pronome que fica sozinho, sem a presença de um substantivo. Então, se eu tenho um pronome que não tem a presença de um substantivo próximo a ele, ele é chamado de pronome substantivo, ó, em 3 situações. Os indefinidos, os relativos e os interrogativos. Então, ó, todos é um pronome indefinido, ó. Então, o pronome tem que aparecer antes dele. Ninguém é um pronome indefinido, ó.
o pronome tem que aparecer antes do verbo. Antes do verbo. Antes do verbo, ó. Pessoal, vai ser do capricho. Pronomes relativos, ó. O artista, ó, quem aqui, ó. Pronome relativo. Olha aqui o pronome perto dele, ó. Portanto, o pronome vai aparecer antes do verbo. Ora, já tínhamos falado aqui, né, das orações interrogativas, ó. Então, nem precisaria vir aqui de novo, mas também com pronomes interrogativos, ó. Nem me convencerá desta necessidade, ó. Então, temos aí a próclise obrigatória. Pessoal, outra palavra também que vai ter a próclise são os advérbios. São os advérbios, ó. Talvez lhe interesse este produto, ó. Então, talvez vai atrair o li, ó. Portanto, interessar vai ficar com o li antes dele, ó. Em próclise. Lá, ó. Eu tenho lá, que é um advérbio. O nos, obrigatoriamente, tem que ficar próximo a ele. Depois, ó, advérbio aqui, o pronome ó, tem que ficar próximo a ele. Então, vejam que o verbo aí vai ficar relacionado, ou seja, o pronome tem que ficar antes do verbo. Pessoal, outro caso é quando aparece a preposição em, ó, seguidamente ao gerúndio, ó. Então, ó, aparece o em, aparece o verbo, ó, no gerúndio. Portanto, se obrigatoriamente tem que ficar entre o em e o verbo, tá? Em se defendendo, em se refletindo, em se verificando, e aí vai, e aí vai, e aí vai. E se o infinitivo tiver flexionado, o pronome tem que ficar antes do infinitivo, ó. Então, temos aqui o me, ó, o infinitivo no plural aqui, ó. Infinitivo no plural, portanto, a próclise é obrigatória. Pessoal, se vocês depois verificarem todas essas regras que aqui estão, a vida de vocês ficará totalmente facilitada em relação a isso. E aí, ó, outro ponto importante que vocês têm que aprender são os casos facultativos de próclise ou de ênclise ou de mesóclise. Ou seja, quando eu tenho próclise facultativo, galera, ó, quando aparecer um sujeito expresso, olha o sujeito aqui, ó, os alunos, ó, eu posso colocar se arrependeram, olha só, mas eu posso também colocar arrependeram-se, ó. Tanto faz como tanto fez, tá? Tanto faz como tanto fez. Já falamos até isso hoje, né? Com infinitivos invariáveis, ó. Vou falar de novo para fixar, ó. Coloquei, tá aqui o infinitivo. Tá aqui o infinitivo. Mesmo aparecendo palavra atrativa, né? Ó. Já falamos isso hoje, inclusive. O pronome pode ficar antes ou depois do verbo, galera. É facultativo. Ó. Outro caso é com as coordenadas sindéticas, ó. Ela chegou e me perguntou. Não tem esse pontinho aqui não, né? Não tem esse pontinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse pontinho aí, meu Deus do céu.
Não vou conseguir tirar esse ponto aqui. Mas você sabe que não tem, né? Então, ela chegou, ó, e me perguntou pelo filho, ou ela chegou e perguntou-me, ó. Tanto faz como tanto fez, pessoal. É facultativo. É facultativo. Beleza? Galera, garanto, se vocês repetirem isso, vocês vão se garantir. Né? E quando é que a ênclise ela é obrigatória? Ó? Primeiro, quando o verbo iniciar o período. Ó. Vai-se a primeira pomba despertada. Ó, vai-se. Né? Não pode ser se vai. Quando houver, galera, os pronomes o, a, os, as, com infinitivo precedidos por preposição a ou por. Presta atenção. Pronomes o, a, os, as. Se o infinitivo já vier com a ou vier com por. Vamos lá. Sabe ele se tornará a vê-los algum dia? Sabe ele se tornará a vê-los algum dia, ó. Então vejam vocês, ó. Eu tenho o infinitivo V, apareceu o A aqui, ó. Então o pronome os tem que ficar em ênclise. Mesma coisa aqui, ó. Encontrei a Madasha, ó. A, apareceu o A aqui, ó. Então tem que ser a maltratá-las, ó. Isso aqui é obra, né, galera? Para não repetir o A, né? Ó. Ansiavam, olha o por agora, ó. Por encontrá-los, ó. Beleza, galera? Fiquem ligados. Outro caso importante é quando a oração tiver um imperativo afirmativo, ó. Convide-as, ó. Convide-as. Imperativo afirmativo, a ênclise é obrigatória. Pessoal, são só esses casos, ó. Agora vem a mesóclise. A mesóclise, né? É quando o verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Logicamente, se houver fator de próclise, você vai preferir a próclise, né? Não é facultativo, não. É obrigatório. Por exemplo, ó, por este processo, ó, o verbo está no futuro, portanto, o pronome ficou no meio dele, ó. Ter-se-ão obtido os melhores resultados, ó. Sua atitude é serena, ó. Poder-se-ia, ó. Então, como o verbo está no futuro, ou no presente, ou do pretérito, a mesóclise, nesse caso, é obrigatória. Galera, presta atenção. Qualquer caso obrigatório de próclise tem preferência pelos demais, tá? Se tiver fato de próclise, ele tem preferência. Menos no caso lá do infinitivo, né? Infinitivo singular. Ó, amanhã te contarei, ó. O verbo tá no futuro? Tá, mas não interessa. Como apareceu o advérbio amanhã, então a próclise é obrigatória. Agora, se eu tirar o amanhã, né? O verbo começar a frase, o verbo no futuro, aí a mesóclise já será obrigatória. Ok, galera? No capricho? Outro caso, galera, que cai bastante é quando a colocação pronominal for aparecer nos tempos compostos. Ó. Quando é que eu tenho tempo composto? Verbo ter mais verbo haver mais particípio. Ó. Então, os pronomes juntos é o verbo auxiliar e não ao particípio. Né? A gente lembra que o particípio não aceita, né? Não aceita ênclise. Então, ó, talvez o tivéssemos subestimado, haviam-no declarado vencedor. Então, ele vai se ligar
ao verbo auxiliar. Como aqui tem um talvez, né? O talvez, como é um advérbio, ele vai atrair o o. Aqui não, ó. Né? Tu poderia botar haviam declarado o não, né? Se tiver assim, está equivocado. Diz o feroz. E quando eu estou me referindo à locução verbal? Galera, vamos lá. Não havendo caso de próclise, será livre a colocação. Então, o diretor aqui, ó, substantivo, né, o sujeito, ó, não é fator de próclise, né, ó. É um dos casos facultativos. Então, tá aqui o pronome, ó. Aliás, tá aqui o verbo. Então, o pronome ele pode aparecer antes do verbo auxiliar. O pronome pode aparecer no meio da locução, ou seja, preso ao auxiliar. E o pronome pode ficar em ênclise em relação ao principal. Então, essas três possibilidades estão valendo, tá? Havendo caso de próclise, ó, o pronome será colocado antes ou depois da locução verbal. Ou seja, nas duas extremidades, ó. Tenho aqui o não. Tenho aqui o não, ó. Tenho aqui a locução verbal. Locução verbal aqui. Locução verbal aqui, ó. Então, veja que eu posso ficar nas duas extremidades, ó. Ou eu coloco o se na extremidade anterior, ou eu coloco o se na extremidade posterior. Beleza, galera? Então, é assim que vocês devem fazer. Meus amores, alguns bisus ferozes para vocês analisarem. Ó. Cuidado! As opções de colocação não podem contrariar regras básicas. Então, ó, são incorretas. Pronome depois de particípio, né? A gente lembra que não pode. A gente lembra que não pode pronome oblíquo depois de particípio. E temos também, galera, que verificar possíveis cacofonias, ó. Aqui, os alunos iriam a Marte, ou seja, dá a impressão que eles vão ao planeta Marte, ó. Então, se liguem nisso. Galera, tá tendo uma tendência muito forte no Brasil, né? Aqui na sintaxe brasileira, de colocar o pronome solto entre os verbos na locução verbal, tá? Então, ó, muitos autores estão fazendo isso, porém ainda não é unanimidade entre gramáticos de renome. Por quê? Porque lá em Portugal isso não pode, tá? Isso é algo da gramática aqui no Brasil. Aqui no Brasil os autores têm feito isso. Então, ó, os alunos ainda não tinham, ó, nos. Olha só o pronome no meio, ó. Tá vendo, ó? Então, isso acontece demais, tá? Então, o que é que eu digo? Vejam a questão. Quando aparecer isso, ó, não tinham nos informado, não coloque errado de imediato, tá? Por quê? Porque muitos autores aceitam já, principalmente os gramáticos mais novos. Então, fica ligado aí. Então, você não marca essa do início. Veja as outras possibilidades. Aí, caso não tenha, aí tudo bem. Aí você vai para essa alternativa. Galera, eu queria encerrar os bisus de hoje com uma colocação pronominal especial, que é a apossínclise. O que é apossínclise? É quando eu coloco o pronome distante do verbo, ou seja, eu pego o pronome, coloco uma palavra entre ele e o verbo. Pronome, outra palavra, mais o verbo. O pronome vai se distanciar do verbo. Né? Isso pode? Pode, olha só. É possível que o leitor não nos creia. Ó. Então, tenho aqui o verbo crer, tenho aqui o não, ó, presta atenção. E o nos aparece entre eles, ó. O nos aparece entre eles. Aqui é o mais correto, né? Digamos assim, é o mais usado. Aí vem o grandioso Machado de Assis e faz isso, ó. É possível que o leitor, ó, olha o pronome aqui, ó. Nos não
Ó. Aí só depois que aparece o verbo. Como é o nome disso? Apossínclise. Apossínclise. Outro exemplo. Agora o grandioso Olavo Bilac, ó. O amor que eu lhe ofertei, ó. Tá aqui o eu. Tá aqui o verbo, ó. E o lhe aparecendo entre eles, né, ó. O lhe normal aqui, né, ó. O lhe normal. Mas aí o Olavo Bilac foi, ó. Pegou eu ofertei, ó. E o li só depois, ó. Aliás, só antes, ó. É como se fosse a própria da própria, ó. Mais outro exemplo. Quem rosas colhe sem a mão lhe sangrar, ó. Mão lhe sangrar. Presta atenção, né, ó. Aí o cara vai, pega o li, ó, bota para antes da mão, ó. Aí. Antero de quintal. Só os monstros, ó. Beleza, galerinha? No capricho, ó. Então, essas são as regras fundamentais de colocação pronominal, ó. Temos aqui vários exercícios de concurso, né? Vários exercícios de concurso. Aí vocês vão tentar fazer, tá aqui o gabarito, ó, para depois a gente marcar um encontro para tirar as dúvidas de vocês. Beleza, meus amores? Curso Bizu Feroz 2 em 1 no Capricho. Galera, estudem com antecedência, beleza? Um beijão grande, até a próxima, se Deus quiser. Valeu, meus amores!